Shabbat Shalom, muito bem-vindo, vocês todos que estão aqui, vocês que estão nos assistindo. Antes de começar a nossa palavra de hoje, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que nos acompanharam por essas gravações esse tempo todo, e hoje é a nossa última gravação deste tempo. O Senhor nos reservou um momento para que pudéssemos fazer esse trabalho, a divulgação de um pouco daquilo que nós fazemos aqui. E assim Ele nos colocou esse projeto piloto, o qual agradeço a você que nos prestigiou, nos agraciou, compartilhando, comentando, dando sugestões. E hoje, infelizmente, diga assim, para vocês, que eu tenho certeza, para o nosso último tempo com esse trabalho. Porque o Senhor nos reservou agora um período de preparação para o período de Rosh Hashanah, de Yom Kippur e de Sukkot. Então, agora, se for da vontade do Senhor, nós voltaremos só quando iniciarmos os estudos do livro de Gênesis. E assim, teremos esse tempo. Aqui continuaremos, naturalmente, do Shabbat, continuaremos aqui no ministério, continuamos dando continuidade àquilo que Deus tem para nós aqui. Mas quis Ele por bem nos orientar que hoje fizéssemos essa última apresentação com você deste tempo. E assim já iniciarmos os nossos preparativos para esse tempo das festividades, né? De um ano novo, de uma nova etapa, um novo tempo. E assim, volto a repetir, agradeço a todos vocês que nos prestigiaram, que tiveram o prazer de conhecer um pouquinho do Ministério Canal de Deus, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente realmente aprende do Senhor e procurou passar um pouquinho para vocês. Nos perdoe as nossas falhas técnicas, porque somos uma igreja pequena. Nós não somos uma multidão, não dispomos de equipamentos sofisticados e nada disso. Pelo contrário, nós dependemos muito da ajuda de todos os colaboradores que estão aqui presentes. E assim, de coração, eu agradeço. E hoje, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma oração para vocês. Agradecendo esse tempo, agradecendo a Deus para que justamente ter podido me usar para justamente entrar na tua presença, entrar na tua casa, entrar na tua vida, entrar neste momento da tua existência nesse mundo e pudesse aprender um pouquinho sobre o reino de Deus. Todo o nosso foco, toda a nossa direção é para isso. Que você entenda o reino de Deus. A Torá, né, como muita gente diz, aí a lei, né, e nós já mostramos para vocês que são ensinamentos de Deus. Não tem nada a ver com lei. O ensinamento de Deus nos traz realmente aquilo que tanto Adão buscou. O conhecimento do bem e do mal. Através dos ensinamentos de Deus, nós conhecemos o que é bom e o que é ruim. Conhecemos o que é a bênção e o que é a maldição. Então, neste tempo, procuramos passar isso. Não imputando uma lei como uma lei impositiva, mas uma lei que explica, um ensinamento verdadeiro que edifica. Porque não adianta nada se falar de santidade se você não gera fruto do Espírito. E como você atinge essa plenitude de fruto do Espírito? Através de saber conjugar todos os ensinamentos, todos os mandamentos, todos os estatutos, todas as mitzvot, como assim costuma se dizer. Ou seja, estamos aqui eternamente para aprender e beber da fonte de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e põe em ti a paz. É assim que Araão abençoava o seu povo. Era assim que o povo prosperava. Era assim que o povo aprendeu a atravessar o deserto e chegar na terra prometida, aprendendo a ser fruto. Hoje eu desejo para a tua vida a prosperidade. Te desejo para a tua vida o melhor de Deus. Te desejo para tudo que você tem feito a melhor das bênçãos neste mundo. E para fechar, nada melhor que a palavra re da porção de hoje. E está justamente em Deuteronômio 11, 26 a 16, 17, Isaías 54, 11, 55, 5
João 9, 1 a 10, 42. Como já podem ver, o início dessa porção de Deuteronômio vai falar justamente de bênção e maldição. Bênção é aquele que segue os ensinamentos de Deus. E maldição é aquele que se desvia dos ensinamentos de Deus e ainda por cima segue outros deuses. Então, o início do capítulo já leva para esse caminho. E engraçado que justamente no capítulo 9 de João, nos fala do jovem cego de nascença, onde muitos jogavam a culpa por herança dos pais, ou seja, uma maldição, quando na verdade não tinha nada a ver com isso. E o próprio Yeshua HaMashiach, o Senhor nosso Jesus Messias, nos ensina que isso vem para que seja testemunho da vontade de Deus se realizando. Não importa se seja dia de semana ou se seja no Shabat. Muitos por aí, vocês já devem ter ouvido, pessoas que dizem que sacrificam o Shabat. Pura tolice quem fala isso, porque não conhece os ensinamentos de Deus. Shabat não se sacrifica. Shabat se cumpre. Pode, por acaso, usando a mesma analogia de Yeshua, ser circuncidado, porque é tempo do 8º dia, como manda a lei, dentro de um Shabat, eu tenho que cumprir essa obrigação, mesmo que seja no Shabat, e deixar de curar alguém no Shabat? Isso é a coisa mais ilógica. Não estender a mão para alguém que está necessitado no Shabat. Então não se sacrifica Shabat, se realiza a obra de Deus. Então cuidado com os enganos às vezes por aí, que às vezes as pessoas estão falando bobagens e enganando as pessoas. E estão tornando as pessoas cegas, como se fossem cegos guiando cegos. Só você ver no capítulo de João 9 e 10, vocês vão entender o que a gente está falando. Mas voltando ao princípio de Deuteronômio, onde está a bênção e maldição, que justamente já se envolve isso, nós precisamos entender essa mecânica do que é bênção, o que é maldição. Todo tipo de sorte de bênçãos, nós sabemos que vem dos céus. E a maldição também vem dos céus? Ou a maldição está correlacionada ao nosso mundo? O próprio Deus fala, a maldição é se você não seguir o alimento que vem de Deus, ou seja, o próprio ensinamento dele. Você não quer seguir os ensinamentos de Deus? É o teu livre-arbítrio que vai colocar, ninguém vai te condenar por isso. Mas não fale que você está em santidade com Jesus, com Yeshua, com qualquer outra coisa, se você não está disposto a obedecer. Porque o próprio Cristo, como está escrito, ele obedeceu todos os ensinamentos de Deus. Então, quando se coloca lá a maldição, que você vai seguir outros deuses, não vem colocar, por amor, o amor de Jesus perdoa, o amor de Jesus isso e aquilo, mas se você está seguindo outros deuses, você está indo contra o ensinamento de Jesus. Você não está sendo honesto com você mesmo. Você está buscando em outros deuses que apareça Yeshua, ou Jesus, é um engano seu. Jesus jamais iria abandonar a vontade do Pai. Jamais. Ele iria abandonar a vontade do Pai. Ele morreu para nos salvar, fazendo a vontade do Pai. Então, em qualquer momento, eu sirvo outros deuses, mas Jesus... Mentira. Mentira. Pelo contrário, Jesus mesmo disse, aquele que me ama, segue os meus ensinamentos, que são os mesmos do Pai. E aí, como a gente absorve dessa forma? Nós não podemos colocar, assim, de uma forma bruta, assim, dizer que é assim que funciona, porque não dá para ser. No universo, se a gente colocar o mundo inteiro, os cristãos que estão espalhados pelo mundo, chegaríamos a quê? 60%, 70%, 80%, talvez,
Mas quantos de verdade, estão dispostos à palavra de Deus? A abrir a sua Bíblia, a sua Torá, a sua Tanakh, e realmente seguir os ensinamentos de Deus? Quantos? De verdade. Mesmo esses que estão, nós vamos debruçar sobre a Bíblia, ou sobre a Tanakh, enfim, ou sobre a Torá, não importa. Temos o quê? Aqueles que têm obediência plena. O que é obediência plena? Aqueles que fazem cegamente aquilo que está escrito nos ensinamentos, sem analisar nada. Está escrito e ponto. Aquilo é o passo. Ele não analisa, não frutifica a própria palavra nele, porque ele é rígido e duro. Isso daí é fácil de ser quebrado, e nós podemos ver através das igrejas do tempo de hoje. Quanto as pessoas estão sendo quebradas do próprio entendimento que elas têm pela rigidez com que elas encaram a lei ou os ensinamentos. O próprio ensinamento de Cristo está sendo quebrantado em todo lugar. Os famosos teólogos que existem por aí, os entendidos de lei, né, que nós colocamos por aí, entendidos até da Torá, colocam coisas que as pessoas como se estivessem colocando cabresto. Ou seja, tem que ser por aqui. Cristo não fez isso. Jamais ele fez isso. Ele gerava um entendimento para as pessoas. Mesmo que ele falasse por parábolas e tudo, mas ele ensinava os seus discípulos da forma correta. Porque o que adianta eu ensinar a lei com rigidez sem capacitar aquele que aprende a chegar a ser fruto do Espírito? Não adianta nada. Se eu levar no calor da lei, da rigidez dela, eu não colho nada, nem fruto. A pessoa vai ficar tão pesada, né? O jugo será tão pesado sobre ele mesmo, ele se coloca lá um jugo que ele não está cumprindo a lei. Porque ele não entendeu que não é para cumprir aquilo ali de uma forma literal, mas sim de uma forma espiritual, para que ele se transforme em fruto. Essa é a grande diferença. Tem ainda uma outra minoria dentro desse grupo, que é a minoria intelectual. Ou seja, aqueles que vão, que estudam, que pegam a palavra, que procuram, através de ensinamentos antigos e tudo mais, ou da palavra profética de alguém, aquele negócio todo, chegar no tempo de hoje e falar, é assim, e aí vai conduzindo os rebanhos de acordo com o seu entendimento, mas não com a veracidade de fatos espirituais. Levam de acordo com a sua argumentação, com a sua forma, mas não procuram dar o ensinamento. Procuram fazer seguidores. A preocupação deles é ter volume. Né? Então, conduzem muitos rebanhos, até grandes rebanhos, mas, na verdade, eles não entenderam ainda a lei. Ainda não entenderam a lei. Não entenderam o ensinamento de Deus. Ainda estão engatinhando nos seus ensinamentos, ainda estão engatinhando na sua cultura do reino de Deus. Okay? E há aqueles que têm visão. Visão de quê? Visão do que é bênção e visão do que é maldição. Muitas vezes, as pessoas, a gente encontra por aí, fala muito, que diz que está sob maldição. Eu costumo ensinar e aprendi dessa forma, e me foi revelado através do Espírito Santo também, isso assim. Podemos dizer que bênção é de acordo com o mérito, já que vamos começar a falar sobre qualificações, né? Digamos assim. A bênção vem pelo mérito e a maldição para a correção. Então, se você está sob maldição, é porque Deus quer te corrigir. Para de falar aquele negócio, não suporto isso, não suporto mais a situação. Então se pergunte, se a situação está perdurando até hoje, dessa maldição, você já se corrigiu? Você já buscou plenamente a sua correção? Se dedicou a ela? A obedecer os ensinamentos de Deus? Ou ainda você quer obedecer do seu jeito? Porque do nosso jeito,
nunca dá certo. Mas do jeito de Deus, sempre dá certo. Então, na hora de nós chegarmos ao tempo da humildade, ao tempo da simplicidade, ao tempo realmente de parar de apontar dedos e começar a estender as mãos. Há muitas pessoas caídas que têm fé, mas caíram e tropeçaram pelo engano, porque foram enganadas pelos lobos. Como ele mesmo fala, te enviarei no meio de cordeiros. Te enviarei como ovelhas no meio dos lobos. E assim ele nos faz. Hoje podemos dizer que há muitos lobos, há muitos cordeiros espalhados por esse mundo todo. Mas a grande verdade é o quanto realmente reconhecemos, como está aqui, viu, João? Quem é o guarda da porta, senão o próprio Messias? Aquele que ouve a minha voz me conhece. Você tem ouvido a voz de Cristo? Você tem ouvido os ensinamentos dele? Você tem amado o teu próximo? Tem amado a Deus? Como está em Marcos 12, onde se resume todo o ensinamento de Deus. Amar a Deus sobre tudo e a teu próximo como a ti mesmo. Como ele assim discute com o escriba, realmente você está pronto para fazer isso? Ou só um momento de adoração, de louvor, daquelas 2 horinhas que você passa lá na igreja, você acha que é o suficiente? Ou achar que a sua casa é o suficiente? Ou porque você adora a Deus de acordo com, como é que se diz, a live? Eu estou lá em plenitude, mas ninguém está me vendo, então eu estou louvando ao mesmo tempo que eu estou assistindo uma partida de futebol, estou vendo alguma coisa ali, acolá, eu estou atendendo o telefone, estou vendo se tem uma mensagem no celular, mas o culto está rolando lá, virtualmente. Mas quanto de 100% você se dedica? Qual é o teu tempo das 24 horas que você se dedica para Deus? Então, neste último tempo que nós temos aqui com o Messias, nós precisamos começar a fazer perguntas, mas perguntas sérias. Eu tenho mérito em receber bênção? Eu tenho mérito na correção que Deus está me colocando? Realmente eu estou seguindo todos os ensinamentos? Então são coisas que a gente precisa começar a mudar dentro de nós. É um novo tempo, como a gente falou. Se aproxima, inclusive, com Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Se aproxima esse cume desse tempo. Esse renovo que nós agora começaremos a nos preparar para ele. Deus já nos deu a direção. Deus já nos deu tudo aquilo que nós devemos nos preparar para todas essas festas, essas festividades que vêm pela frente. Sabemos que no dia de Yom Kippur estaremos clamando por todas as nações deste mundo, para que haja arrependimento, o laço de arrependimento seja em todos os corações, para que verdadeiramente as pessoas se prostrem para Deus. Se prostrem. Não adianta falar que está ouvindo uma voz lá do céu, se você não consegue levantar a voz daqui de baixo. Se você não consegue, como igreja, como pessoa espiritualizada, pessoa que verdadeiramente ama a Deus, querer que o som do shofar lá do céu brade lá em cima para que você faça alguma coisa aqui embaixo. Ao contrário, faz aqui embaixo. É o tempo nosso de nós tocarmos o shofar. Não se esqueça que no deserto, lá no Egito, melhor dizendo, lá no Egito, quando o povo estava sob servidão, escravidão, sendo humilhado, foi a voz do povo que tocou embaixo o shofar para que Deus ouvisse lá em cima. E assim Deus disse: eu escutei o lamento de meu povo, escutei o shofar do meu povo, para que ele estivesse conosco sempre. E assim ele nos manda o libertador.
Você que fala que Cristo vai chegar, deixa de ser falso profeta. Primeiro, comece aqui a edificar as pessoas. Comece aqui a edificar, que fala, ele só volta o dia que nós aqui clamarmos pelo shofar. E assim ele ouvirá e mandará o seu Filho para a honra e glória de teu nome. Amém.